Estamos em mais um episódio do Conexão Legal. Hoje trazendo aqui uma convidada muito especial para nós, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, que é Dorgivânia, uma profissional de renome e de extrema qualidade técnica, que nos traz segurança no nosso dia a dia e também tem, assim como nós, como alvo aí do dia a dia de trabalho, a classe médica. Né? Estamos no dia a dia cuidando da parte jurídica, tudo que envolve o contexto jurídico para médicos, mas também pensando além do jurídico, trazendo aqui também informações e práticas que vão trazer segurança, conforto e tranquilidade no exercício profissional no dia a dia da classe médica. Dorgi, Oi. Vânia Reis, seja bem-vinda ao Conexão Legal, né? Tão esperado, eu acho que se tinha um nome quando a gente pensou no projeto, né, Lorena? Foi lhe convidar, tá? Então estamos aqui felizes de ter uma imortal. Olha. Já tem que começar falando isso, no Dorgivânia imortal. Fizemos parte desse momento, né? Esse dia que você recebeu lá, como é da Academia Nacional de Ciências Econômicas. Olha. É tão chique, não sei nem falar, tá? Então, estávamos presentes nesse momento. E além de tudo, você bacharel em letras, que para mim, eu não sabia, tá justificado. Tá vendo? Porque de tanta organização, né? Eu sei que você, que na era de inteligência artificial, você também tem o seu MBA. Em mineração de dados. E olha, quando não se falava tanto, né, Pedro? Em inteligência artificial. Pois é, Mas é uma característica sua, né? Está além, se antecipar. Então é por isso que a gente está aqui hoje trazendo Dorgivânia, para poder abordar temas, né, que são tão relevantes para a classe médica, principalmente, que hoje a gente vai direcionar para eles, que são tão presentes no dia a dia, tanto do nosso escritório de advocacia, quanto no dia a dia do escritório de contabilidade de Dorgivânia, que já tem o seu escritório há mais de 20 anos. Ai, Lori, vão dizer a minha idade, mas 31 anos, já pensou? 31. Eu não ia comer sem delicadeza. É porque começou muito cedo a trabalhar na área. É verdade, é verdade. E aí, Dorgi, a gente tem um dado aqui que eu acho bastante impactante e relevante. A gente teve acesso à informação de que mais de 89% da classe médica paga imposto a mais. Né? Então, assim, esse episódio hoje é voltado para os médicos que estão iniciando carreira, para ter uma visão geral da parte contábil tributária nesse início da trajetória profissional. Não só para os que estão iniciando, mas também para todos aqueles que queiram se reestruturar, porque é sempre uma oportunidade, não é isso? Então, Dorgi, o que é que no dia a dia desses médicos, como é que a gente poderia começar? O que é que eles poderiam fazer nesse início de carreira para ter uma estruturação mais bem montada, para que ele consiga, de fato, otimizar os ganhos e trabalhar para pagar o que, de fato, é devido? Gente, primeiro, eu não tenho como doutora Lorena, doutor Pedro, mas para mim, Lori e Pedro, que são queridíssimos, essa conexão legal, na verdade eu estou me sentindo na conexão legal contábil, porque tudo que a gente faz juntos converge para coisas boas, para luz, e eu sou uma apaixonada pelas pessoas que estão na área da saúde também. Eu comparo, inclusive, muito, Lorena e Pedro, os serviços de saúde com os serviços contábeis. Sim. Porque o próprio contador, ele é o médico dos negócios, não só das empresas, mas dos negócios. E aí, voltando à tua pergunta, eu diria, tanto para aqueles profissionais que ainda estão na faculdade, ainda estão terminando ou iniciando suas carreiras, aqueles já da vanguarda, que estão há muitos anos no mercado da área de saúde, seja médico, ou seja qualquer profissional da saúde, que sim, a gente identifica que, primeiro, eles não gostam da parte de conta, é por isso que tem a gente, conta, jurídico, né? Então, contrata contadores, e ainda bem, graças a Deus, e contrata as pessoas da área jurídica. Porque eles estão muito focados, estudam muito a parte de medicina. Então, eu não vou dizer que é uma fragilidade. Sim. Eu vou dizer, tem uma fragilidade? Contrata a gente que a gente resolve. Mas o que a gente percebe é que todas as vezes que nós vamos analisar a parte de faturamento, da gestão do negócio, de pessoas que lidam com saúde, é que realmente eles estão deixando de ganhar dinheiro. Estão pagando mais tributos pela falta de tempo, de conhecimento e
direcionar essa gestão para quem realmente entende, que é o profissional da advocacia e da contabilidade. E de que forma fazer isso? Contratando exatamente, mas também fazendo parte do planejamento estratégico. Você não pode simplesmente contratar um jurídico, contratar uma contabilidade e achar que você tem uma clínica, um hospital ou um simples consultório, tá? Aqui a gente está falando também daquele profissional que no momento que sai da faculdade, agora eu atendi recentemente uma que disse, me chamando de tia, né? Tia, estão pedindo para eu ser PJ. E aí? Na hora que você é PJ, você tem que se olhar de duas formas. Primeiro o teu CPF e depois a pessoa jurídica. Porque, numa linguagem muito simples, são duas contas diferentes, que não podem se misturar. Feito água e óleo, não pode se misturar. E aí a gente precisa conceder essa orientação a esse profissional, tanto da parte contábil, como é que você vai ter uma contabilidade que você acha que é atrativa, porque nós profissionais da contabilidade, a gente também precisa falar de uma forma onde o profissional da saúde, ele entenda o que é contabilidade, porque desmistificar isso, e olha que é apaixonante, do mesmo jeito que eles gostam da área da saúde, a área da contabilidade é apaixonante, é desafiante, e ela é incrível no momento que você entende. Sabe por quê? Porque ele vai favorecer o melhor órgão do corpo humano, que é o bolso, minha gente. Que agora a gente não guarda mais dinheiro no bolso, né? Agora é os Pix da vida, no banco, nas aplicações. Mas se você se apaixonar por um negócio da contabilidade como gestão estratégica, você vai fazer com que sobre mais e, como o Matuto diz, o faz-me rir, né, Lori? É isso, Dosmania. Na verdade, orientar da melhor forma e a melhor forma para cada profissional. Porque o que é bom para um, muitas vezes não é bom para outro. E a gente está diante de vários modelos, né, de contratação de serviço, vários modelos de organização empresarial. Então, estudar qual é a melhor situação para aquele profissional é investir, na verdade, na qualidade do dia a dia do trabalho que ele está desempenhando e fazer com que ele consiga ter reservas e não estar trabalhando, eu fico brincando assim, sem saber para onde está indo. Sim. Eu acho que a contabilidade, dentro de uma empresa bem estruturada, ela é um divisor de águas, porque você sabe exatamente quantificar, identificar onde é que está ali, quanto é que você gasta para trabalhar, quanto é que é o preço da sua hora, como é que você vai cobrar para ser remunerado por aquilo. Então, eu acho que é o marco inicial, o marco zero, né, de todo mundo. E eu acho que essa visão, muitas vezes, a gente só consegue ter quando acontece algum problema. Então, vir com essa mentalidade de se estruturar ainda no início da carreira de fato, estar à frente de muitos, né? Mas, assim, acho que para os médicos que já estão no meio, exercendo a profissão há muitos anos, o fato de a gente estar aí diante de uma mudança na parte tributária é também um recomeço. Então, ainda as pessoas que tinham, naquele momento, um planejamento na forma de agir, de faturar, de emitir notas, eles também são convidados, nesse momento, a recomeçarem e a refletir como é que vão fazer a partir de agora. Já levantou a bola, tá vendo? Perfeito, tá vendo? Porque estamos diante desse processo de mudança. Eu gosto desse poder de síntese de Lorena, porque ela fala perfeitamente. Então, assim, esse processo de mudança, ele nos convida a estar com profissionais que estavam atentos a essas mudanças. Então, nada melhor do que Dosvânia Reis, que hoje, né, já esteve como presidente do Conselho Regional de Contabilidade, a primeira mulher, né? Eu estive presente, inclusive, no descerramento da placa dela. Não poderia faltar esse momento. Assim como todos os outros que eu puder estar junto. Presidente por Foram dois biênios. Era biênio, É biênio, e aí foram 2, e assim que eu assumi veio o quê? A pandemia, menina. Por sinal. Mas o sertanejo é forte, então, se reinventa. Não podia encarar uma pandemia com uma dificuldade muito grande, né? Quando ela levantou a questão, pode ficar à vontade. E foi assim, foi um grande marco, porque foi através dessa reinvenção, da inovação, que lá no início da pandemia a gente nem trabalhava muito essa palavra inovação, que Pernambuco se destacou.
Porque através do celular a gente começava a falar para o Brasil de que forma a gente vai falar para o profissional da contabilidade e a sociedade. Aí foi muito legal. Lógico que a gente não queria uma pandemia, né? A gente queria que fosse mais tranquilo, digamos assim, mas é através dos desafios também que a gente vai ganhando mais estrutura, mais casca, vai se reinventar. Tem um ponto muito grande, assim, que Dogivânia foi muito feliz nessa gestão como presidente, foi de trazer o espaço para o treinamento dos profissionais da contabilidade. Sim. Então, essa questão da visão, da formação dela, né, traz também essa necessidade de estar repassando conhecimento. Quem tem a oportunidade de sentar sempre sabe que você sai com um conhecimento a mais, se sente até um pouquinho contador no final de cada reunião. Mas, então, ela conseguiu trazer para a entidade de classe, que sempre teve essa representatividade dela, né, muito embora não sempre como presidente, mas ainda quando não era presidente, sempre defendeu, e como mulher contadora, que eu acho que ela traz isso e ela motiva as mulheres, e eu acho que é um ponto de admiração para todos que estão perto, não só para as contadoras, sabe, Doge? Então, hoje, você representa para o Conselho de Contabilidade de Pernambuco não só o pioneirismo da mulher, mas como a continuidade dela, porque hoje ela está como vice-presidente também, né, de Relações Institucionais. Uma insider, cheia das informações em primeira mão. De política institucional, então, né? Muito chique, então, né? sabe muita coisa em primeira mão, participou de vários projetos da elaboração de tudo que hoje está sendo construído nessa reforma tributária. Então, é uma pessoa que está à frente para orientar todos aqueles que vão precisar se readequar. Então, mais uma vez, justificando o porquê dela nessa mesa. Aí tá vendo, porque eu tenho que ser feliz, minha gente. Porque felicidade é isso, é você ter pessoas, sentar aqui no podcast, conexão legal, e ainda escutar tudo isso de vocês. Pra mim é... E ainda falar de contabilidade. Mas ela elogiou, mas eu já senti que ela já começou a falar de reforma tributária. De reforma, foi. Então vamos aproveitar o gancho, né? Vamos aproveitar, Né? vamos Não lá. vamos deixar para o final, não. Vamos começar. Doge, eu acho que você já trouxe aí um pouco na conversa desse questionamento do pessoa jurídica, pessoa física, ter uma empresa, um consultório ou se associar a uma empresa maior. Qual a modalidade dessa empresa? Quais são esses principais questionamentos nesse início de vida adulta, que eu fico brincando, de você existir para o fisco? Como é que a pessoa pode se estruturar? Qual é o primeiro pensamento, qual é o primeiro questionamento que eles devem ter para poder saber o ponto de partida? Bem, do mesmo jeito que as pessoas da área de saúde, os médicos, eles sentam com o teu paciente para ter um diagnóstico com o paciente, nós profissionais da contabilidade, a gente precisa entender como é cada pessoa e cada profissional. Porque muitas vezes, Lori e Pedro, o que é bom para A não é bom para B. Muitas vezes a pessoa só quer ser pessoa física mesmo, não quer ser CNPJ, não quer crescer e tudo. Então, a gente tem que respeitar o perfil de cada profissional. Mas bem, só que o mercado, já vem há algum tempo se moldando que esse profissional da saúde, ele seja um CNPJ. Justamente porque esse próprio mercado, ele paga a tributação é muito alta. Então, como CNPJ, ele já minimiza alguns impactos trabalhistas, mesmo havendo a questão do compliance, da gestão de risco em relação a isso, porque cada empresa, cada negócio, ele precisa também fazer um planejamento da gestão de risco. Mas quando eu tenho um mercado dizendo assim, olha, eu preciso te contratar, agora você vai ter que ser PJ. A conversa é essa. Então, eu preciso entender um pouquinho do que é isso. E, iniciando, eu não tenho como dizer agora se é melhor na pessoa física ou na pessoa jurídica. Tem gente que vai assim, mas não tem um livro caixa? Tem, gente, tem um livro caixa, tem um Carnê-Leão, que agora livro de papel não tem nada, né? Há muito tempo. É tudo no digital, tudo nos APIs, que são os aplicativos, os sistemas lá da Receita Federal, e muitas vezes que o contador, ele tem que investir em sistema para poder prestar esse serviço. Mas esse Carnê-Leão, ou esse livro caixa, fazendo um planejamento tributário dessas pessoas em relação ao CNPJ, é que a gente vai saber orientar melhor, através desse diagnóstico, se para você é melhor, nesse momento, estar na pessoa física ou na pessoa jurídica.
Estando na pessoa jurídica, como o mercado se desenha para demandar pessoa jurídica, devido ao que a gente já relatou agora, na questão de carga tributária, realmente para quem contrata também, e de todo o formato que o Brasil vem se desenhando. E aí a gente, quando fala nesse formato, a gente fala do Brasil inteiro, seja Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. O formato é esse, de PJ. Já está desenhado. Já está desenhado. E nós, profissionais, a gente precisa caminhar de acordo com o que o mercado está se formatando. No momento que eu sou uma PJ, eu vou procurar o profissional, vou fazer toda a formalização desse negócio. E essa formalização é a certidão de nascimento de um filho. Ou seja, o filho ele ainda casa, fica independente, né? A maioria fica lá independente. Mas o CNPJ, você tem que cuidar. E cuidar no momento que ele nasce. Por quê? Tem várias formas de um CNPJ nascer. Ele pode nascer unipessoal, que é só no teu nome, mas você também está cuidando de dois negócios, do CPF e do CNPJ, de forma limitada. Ou se não, você pode fazer parte de cooperativas, que é o caso, como serviço de saúde. Então, esse momento da formatação da personalidade jurídica, ela é muito importante. Que a gente entenda o que é que nosso cliente ele está pleiteando. Muitas vezes no momento, Lori, o primeiro momento, ele quer algo mais simplificado. Mas depois, a gente pode pegar esse CNPJ também e transformar, inclusive, no hospital, minha gente. O CNPJ, depois de formatado, você pode fazer alterações ao longo do tempo e da estratégia daquele empreendedor. O médico e qualquer pessoa do serviço de saúde, ele precisa se ver como empreendedor. Sim. E aí você precisa formatar essa personalidade jurídica. Depois de você fazer a formatação da personalidade jurídica, você também precisa entender que opção tributária, onde é que eu vou me enquadrar? Sim. Eu tenho o Simples Nacional, que eu ouvi dizer que é massa, que é bem legal e que a gente paga menos imposto. Ouvi dizer também que tem um tal de lucro presumido e lucro real. Gente, a opção tributária, ela também é de acordo com o formato do negócio. O momento do negócio, né? Com o momento do negócio. E até com o teu cliente, Pedro. Isso. Dependendo do teu cliente, você muitas vezes não faz a opção pelo Simples Nacional e sim por o lucro presumido, um exemplo. Então, não tem como dizer qual é o melhor. Tem como planejar, fazer conta, literalmente. Simulações para poder te apresentar. Melhor. Exatamente. Sim. E assim, o que eu vejo assim, de mais importante hoje, sabe, Doge, é não só você ser bem assessorado nesse momento de nascimento, mas durante toda essa formação. Porque o que a gente mais encontra hoje é a dificuldade do profissional que está acompanhando o cliente de ele sugerir essa mudança de chave a cada mudança de cenário. Sim. Então, quando você está assessorado por uma equipe, que aí eu digo uma equipe que seja jurídica, seja contábil, que está atento ao seu modelo de negócio e ao seu momento atual, ele sim, com a expertise dele, vai orientar qual é, naquele momento, o melhor cenário a ser adotado, né? Então, assim, eu acho que eu vou falar até por experiência de escritório de advocacia, mas que eu acho que se estende a qualquer empresa. Quando você está diante de uma contabilidade, que a nossa é o escritório de Dorgivânia, né, a Finanza, já há muitos anos, que lhe acompanha de perto, ela sinaliza a necessidade de você se adequar ao momento. E ela antevê que, o teu perfil de cliente, ele vai sofrer essa mudança por essa incidência tributária que vai vir agora, tudo indica. Exato. E vocês vão precisar se adequar, porque senão vocês podem perder competitividade. Talvez esse modelo que vocês estão adotando hoje é um modelo que vai trazer uma carga tributária mais alta, ou o cliente não vai poder se creditar de algo. Então, ela está sempre se antecipando para poder estruturar. Então, a gente nunca é pego de surpresa. Então, é muito importante enxergar a contabilidade, as assessorias especializadas, de modo geral, como um investimento. Um investimento que vai fazer com que não é custo. Isso não entra no custo, ele entra no investimento. Porque é um investimento no seu tempo para que você consiga correr de maneira mais direcionada, né? E o investimento que você faz, um planejamento que você estrutura não só o seu modelo de negócio antes de haver a mudança, como você se adequa
de maneira mais rápida às necessidades atuais. E isso faz com que a gente consiga, de fato, pivotar com mais facilidade e estar sempre à frente da necessidade dos clientes da gente também. Porque quando a gente tem uma assessoria por trás, a gente está trazendo para o nosso cliente as soluções antes que eles necessitem. Então, eu acho que isso é muito mais do que um custo. É, na verdade, um investimento inteligente. E a segurança, né, Lori? O slogan da Finança, inclusive, da nossa empresa, e assim, eu tenho a honra de ter vocês no portfólio da empresa também, porque nós aprendemos juntos. Não é só a verdade absoluta de um lado, porque o cliente também, aí eu volto para a área de saúde. Eu tenho certeza que um médico, ele ama aquele paciente que sai do seu consultório, já vai fazer os exames e tal, leva de volta para poder ver, porque normalmente a gente vai na consulta e acha que já está tudo resolvido, né? Leva para poder dar uma olhada. A contabilidade é a mesma coisa. O cliente, ele precisa fazer parte dessas estratégias. E é justamente, você falou no início, algo como direcionamento. E eu vejo muito como uma bússola mesmo. Sim. Então, a contabilidade, junto com o jurídico, é uma bússola onde vai direcionando aqueles momentos. Você está num caminho onde realmente tua lucratividade, a tua formação de preço não está dando certo, senta com a contabilidade. Vamos olhar aqui, o que é que a gente pode modificar. Quando a gente fala de opção tributária, hoje, no modelo de hoje, tá? Porque vai mudar com a reforma tributária. Mas no modelo de hoje, opção tributária é uma vez no ano. Então, no momento que você vai fazer uma opção e essa opção é irretratável, você precisa sinalizar com segurança, muita responsabilidade. Para não amargar durante o período de um ano. Se não ajoelha, ele vai rezar lá o ano todo, né? Então, é a opção tributária. Hoje também a gente tem opção tributária e regime tributário. Que danada é isso? Que vai acabar também com a reforma tributária. Regime tributário, hoje a gente pode optar, se você for Simples Nacional e lucro presumido, para o regime caixa ou competência. Isso faz uma diferença muito grande. No serviço de saúde, digamos, emite nota para o serviço para as operadoras de saúde e foi glosado o serviço. Glosado digamos que você tem um faturamento aí, só para a gente poder explicar aqui um pouquinho, de R$100 mil. E na hora que entra na conta, eita, só entrou 80. Por quê? Porque 20, a operadora de saúde, por algum motivo, achou que não deveria disponibilizar, pagar, não era devido. E aí, se você tiver optado por o regime competência, você já vai ter pago o imposto, todo o tributo em cima dos 100 mil. Se foi por o regime caixa, nesse modelo de hoje, você vai pagar por o que entrou como disponibilidade. No momento que entrou. Sim. E a tendência agora, com essa reforma, como é que é, Dorothy? Gente, o direcionamento desse regime. Muitas emoções. Muitas emoções. Então, eu diria que são muitas emoções, mas que a gente vai ter que se adaptar. Ah, vai prorrogar? Vai não, minha gente, porque já foi regulamentado em janeiro de 2025, já está a regulamentação. Então, não tem essa questão de prorrogar, já tem a linha do tempo. O ano que vem, que é 2026, a gente vai ter um momento de transição para essa reforma. E como é que vai ficar? Muitas instruções da Receita Federal ainda estão por sair, mas o que a gente sabe o Simples Nacional, ele vai continuar essa opção tributária. Como sempre, ele não é tão simples do jeito que se apresenta. Ele só tem simples ou não, ele é complicado, minha gente. Mas ele também, possivelmente, não vai ser tão atrativo. Se desenhar do jeito que está, essa atratividade do Simples Nacional para redução de carga tributária, ela não vai ficar tão bonitinha como a gente pensa. E é uma pena, porque os pequenos negócios é quem mais emprega no nosso país. Então, vem aí um chamamento, e aí eu, pessoalmente, como sou consultora também de Sebrae, um apelo ao Sistema S que esteja reivindicando junto ao fisco esse olhar diferenciado para o pequeno negócio, que inclui serviços de saúde também. Sim. Porque existem as pessoas que estão iniciando agora, ela não pode ser tributada do mesmo jeito de uma clínica, de um hospital grande. Ele precisa
precisa ter a dosimetria na hora que começa. É até para ter competitividade, né? Como Isso. falou que vai se E sobrevivência, eu não estou falando nem de competitividade, Pedro. É sobrevivência. Vem antes, né? É sobrevivência. Porque na hora que tu sai da faculdade e vai empreender, ou vai ser um PJ, que na verdade é um emprego com CNPJ, você precisa de um tempo para poder você ganhar recurso, fazer os investimentos, então é sobrevivência. Então, está se desenhando isso. O outro momento é, empresa optando pelo Simples Nacional no novo regime, a transferência de crédito, ela não vai ser igual a uma empresa dos demais regimes tributários. Por quê? Porque como ela tem essa simplicidade, entre aspas, na questão da tributação, ela não vai transferir crédito. E no primeiro momento, inclusive, nós profissionais da contabilidade, a gente vai ter que fazer 2 tipos de apuração. Dentro do modelo do Simples Nacional, porque vai poder fazer uma opção. Isso aí eu já vou trazer adiantando algo, vai sair nas instruções normativas, tá, gente? Mas essa opção que seria uma vez no ano, vai ser uma vez por semestre, no mês de abril e no mês de setembro. Então, a gente vai ter que estar mais atento ainda. Então, a gente vai fazer a apuração dentro do Simples e pode fazer uma opção de fazer, por exemplo, a parte dessa apuração dentro da nova reforma, da reforma tributária. Nova reforma não, porque ela não é nova, ela é toda nova, né? Já começou. Então todos esses modelos, eles precisam ser analisados para a estratégia do teu negócio. Nessa questão que a gente falou do regime caixa, por exemplo, hoje você pode trabalhar no regime caixa, receber o recurso e depois pagar o imposto. Eu vou trazer um vencimento dia 20 do mês seguinte. Então, tu vai ter um espaço de tempo. Com a reforma tributária, vai mudar isso. Você não vai conseguir pegar esse tributo. Primeiro que não vai ter caixa de competência, vai ser só competência. O modelo que está desenhando é que seja competência. Competência é, prestei o serviço, emiti minha nota, fato gerador. E aí foi bom, Pedro, eu falar de nota. Porque a nota fiscal... Ela vai ser o quê, Dó? Ela vai ser a rainha da cocada preta. Ela vai ser, assim, a rainha. A nota é a rainha de tudo com a reforma. A nota fiscal, após emitida, ela já tem o fato gerador. E no momento que você passa ali para o teu cliente... Vou dar um exemplo, R$10.000. Digamos que 30% de imposto. Gente, é hipotético, tá aos 30%, mas é por aí, né? 30%. Então, você vai ter aqui R$7.000 para o caixa da empresa e R$3.000 já vai direto para o fisco. Você não vai ficar com esse recurso no teu caixa, utilizando como capital de giro, até o vencimento do imposto. Ele já vai ser... Se pagar ou não depois, né? Não. Essa historinha de dizer assim, o refis vai sair tanto. Até porque, assim, hoje a gente já sabe, quem é da área jurídica e contábil, a gente sabe que não existe refis, agora é a transação, né? O refis agora é fixo. Não vai ter mais aquele refis feito antigamente, que o povo devia. E esperava um momento esperar que vai vir o refis. E muitos empresários dizem, poxa, eu pago aqui, tempestivamente, e o outro fica devendo não sei quantos anos, ainda tem um desconto para poder pagar, parcela em 180 meses, 200 meses, como a gente já teve refis parcelado desse jeito. Então, com a reforma, vai justamente dividir esse bolo, ficar a parte para o teu caixa e o imposto já vai para o governo. Então, muito cuidado na geração de caixa, muito cuidado na liquidez da tua empresa. E aí onde entra a contabilidade, para que você possa gerir o teu negócio junto dos relatórios contábeis. Mas, Doja, eu não sei ler um balancete, eu não sei ler um balanço. Mas tu contrata o profissional da contabilidade para te ensinar a analisar isso. Sim. Olha, Lorena e Pedro, esses dias a gente tinha uma médica, tem uma médica lá no portfólio, a consulta dela era R$400. R$400. No momento que ela fez a contratação de BPO financeiro, da contabilidade da gente, que a gente foi ajustar a questão do custo, a gente verificou que se ela tivesse cobrando uma consulta de R$400, ela não pagaria as despesas do consultório. Então, primeiro,
levou essa consulta para 600, mas para que ela atingisse as metas que ela quer dentro do negócio dela, da clínica, que hoje é uma clínica, ela precisa também de outros serviços paralelos, além da consulta. Parece uma indústria, né? Ou seja, ela vai precisar agregar valor e não ter só a consulta. Sim. Então, essa parte, essa visão que eu acho que falta para a maior parte dos médicos, não só os que estão se formando, sabe, Doge? É de saber que isso vai impactar, inclusive na precificação, na estruturação do negócio. Sim. Porque quando se fala em contabilidade, se fala em consultoria jurídica, sempre acha que você está antecipando um problema e que você é pequenininho demais para estar preocupado com aquilo. Mas que, na verdade, é você estruturar para que você seja saudável no seu crescimento, para que seja viabilizar a sua vida enquanto profissional. E essa quebra de paradigma, eu acho que ela precisa ser trabalhada por todos. Sim. Né? E assim, o profissional médico, ele é um profissional que ele não tem tempo para investir nessas outras questões que vão além da parte técnica dele. São pessoas que estão no dia a dia extremamente atarefados, com muitas demandas que de fato só dependem dele. Então, você direcionar para o profissional que está apto a apresentar isso, é você ter tranquilidade para seguir sem estar se preocupando com o que não é de fato da sua gestão. Exatamente. Né? Esse olhar, eu acho que holístico da profissão, ele faz com que ele entre hoje no dia a dia operacional que precisa ser visto. Toda pessoa jurídica, toda empresa precisa ter consultorias que lhe tragam segurança para diminuir riscos. E diminuir risco é você evitar qualquer coisa que no futuro pode ser uma surpresa negativa. Então, esse planejamento contábil, ele não vai ter surpresa na parte tributária. Porque se ele tá com os tributos todos alinhados, ele não vai ter uma surpresa negativa de ser sofrer um bloqueio, sofrer alguma coisa que inviabilize a atividade dele. Porque ninguém coloca no dia a dia o custo dos riscos. É verdade. Né? Então, eu acho que esse planejamento estratégico, essa consultoria que os profissionais qualificados podem trazer, eles vão, na verdade, fazer com que as pessoas consigam ter os gastos mitigados. Sim. Porque hoje, o que a maior parte das empresas, isso aí é o nosso dia a dia operacional no escritório, a grande surpresa é quanto vai se gastar com a judicialização. A judicialização é um grande vilão, muitas vezes incentivado por profissionais que estão preocupados só com o seu crescimento, mas não com o sistema como um todo, né? Como a sociedade como um todo. E aí, eu acho que, inclusive, a advocacia do futuro é a advocacia que previne. É a advocacia que vê o cliente como um ser que tem vários prismas e você tem que, nessa posição, antever situações que vão mitigar esse risco. Então, que vão trazer com que ele tenha segurança na gestão contábil, na sua precificação, na sua imagem. O que é que a gente vai agregar para poder a imagem dele ser preservada? O que é que a gente vai agregar para que hoje ele usando da mídia social, ele não infrinja a LGPD? Né? Então, assim, é você ter a visão do seu cliente como um todo. E essa visão como um todo vai diminuir o risco dele para ele não sofrer os impactos da judicialização. Porque hoje tudo é judicialização. Tudo. Né? Hoje tudo, assim, infelizmente, muito erro, a medicina ela é uma atividade meio, ela não é uma atividade fim. Mas hoje ela está sendo enfrentada muitas vezes como uma atividade fim. E a judicialização, ela só cresce em relação aos erros médicos, coisas que também não entram como erro médico, mas o médico está ali, tendo que se defender judicialmente. E o que é que ele pode fazer para poder diminuir essa judicialização e ter mais segurança? Hoje, a nossa maior dificuldade com os nossos médicos que estão na nossa carteira é a gente dizer, tu veio aqui com esse problema, a gente vai resolver esse problema, mas vamos mexer lá no teu consultório, na tua clínica, em tudo aquilo que pode te deixar munido de ferramentas para que tu tenha como se defender no futuro. Então, assim, hoje as pessoas precisam ter essa quebra de paradigma, como eu disse, essa mudança de mentalidade para trabalhar no preventivo e não no contencioso, né? Não no problema em si. Assim, falando nessa parte, eu acho que começa pelo contrato. Você precisa ter um contrato que
juridicamente proteja o teu negócio, proteja a tua pessoa nesse sentido. E o contrato, ele é tão importante, tanto para tudo agora que você falou, e não pode ser aqueles contratos, minha gente, que você ou pega lá na inteligência artificial, faça um contrato assim assado, ou se não, que ainda usa o Google, né? Mas já pode usar também, que tem inteligência artificial lá dentro. Ou se não, pega lá um contrato pronto. Gente, o modelo padrão, ele não pode ser adotado para aquelas pessoas e os profissionais, empreendedores principalmente, que queiram um negócio que traga uma segurança jurídica também para o que você está ali exercendo, que é o que você acabou de dizer. Esse contrato também, aí vindo para a parte tributária, no contrato, vindo para a parte da contabilidade também, ele precisa ser revisto. Porque hoje a tributação a gente chama de imposto por dentro. Você tem ali a nota fiscal, você pagou aquele valor e o imposto está destacado ali na nota fiscal. Muitas vezes a gente vai até em qualquer lugar, tem ali o imposto sugerido, na verdade, né? E outros está o imposto que realmente está sendo cobrado. Com a reforma tributária, o imposto é o que a gente chama de por fora. Então, se você vai pagar um serviço de R$10.000, tá, R$10.000, 3 é o imposto, você vai disponibilizar, vai pagar 13. Só que 10 é para o teu consultório, para a tua clínica, para o teu negócio e 3 para o governo. Então, esses contratos que hoje existem, primeiro, tem que passar por um jurídico para ser avaliado. E segundo, eles precisam ser revistos também nesse modelo da reforma tributária. Porque senão, você vai colocar um contrato ali de 10 mil, achando que o imposto é por dentro. O cliente vai pagar 10 mil e só vai entrar no teu caixa os 7, do exemplo que a gente já vai fazendo. O modelo, a precificação é o momento, e, inclusive o regime, né? Porque depende do seu negócio, você vai saber se é mais interessante o regime, se o seu cliente vai se creditar, se não vai se creditar. Uma outra coisa que eu acho que é interessante falar um pouco, Dorje, em relação quem são seus prestadores, né? Porque né, a qualidade do seu prestador vai fazer total diferença na questão da sua, se você vai ser creditado ou não, não é isso? Se você vai ser creditado ou não. A gente até conversou nos bastidores, né, sobre essa questão do prestador de serviço. A área de saúde, como também das profissões regulamentadas, como contabilidade, advocacia, nós somos 31 profissões regulamentadas aqui no Brasil. Nossa área vai sofrer um impacto muito grande, porque a gente não acredita de tudo. Qual é o maior custo da nossa área? Pessoas. Então, a folha de pagamento, a gente não vai poder se creditar. Mas aí, digamos que eu tenha um imóvel locado. Essa locação, eu vou poder me creditar da locação. E aí, você vai precisar exigir que o proprietário do imóvel também, que ele faça seu dever de casa na parte tributária. Que já é uma nova mudança. Que já é uma mudança. Hoje nós temos um recibo. Se você é de uma pessoa física, você tem um recibo de locação. Tudo vai passar pela nota fiscal. A rainha? A rainha de tudo vai ser a nota fiscal, inclusive para locação. Então, o fornecedor dos teus equipamentos, você precisa entender se ele é optante do Simples Nacional, se ele é de outro regime, para você poder se creditar. Ah, ele é optante do Simples Nacional, mas eu vou me creditar de alguma coisa. Mas quanto? Porque a gente já fez várias simulações e a gente percebe que, feito hoje também, o repasse do crédito das empresas optando pelo Simples Nacional, ela é infinitamente menor do que as outras empresas. Mas, Dorje, como é que eu vou saber se o meu fornecedor é do Simples ou de outro regime? Essa informação ela é pública. Você precisa saber. Então, você precisa, digamos que você seja a equipe, que seja o médico, só você mesmo e seu contador. Você precisa ter um tipo de contrato que esse profissional da contabilidade e o jurídico, eles te dê essa assistência para que você não fique lá na consulta preocupado. Você tem que estar preocupado com o teu cliente, né, gente? Vamos acreditar. Não se preocupe com isso, não. Contrata a gente, que a gente consegue fazer isso. Mas digamos que você seja uma clínica mais estruturada, que tem um departamento de faturamento.
esse teu pessoal também precisa ser treinado para que ele entenda que na compra de um imobilizado, seja uma cadeira, seja um equipamento, uma maca, o que for, que você possa se creditar e reduzir tributação, Pedro. E reduzir tributação e melhorar a competitividade e melhorar suas margens. Exatamente. E dependendo do caso, sobreviver. Né? Sobreviver. Até porque a gente sabe que a maioria das pessoas, assim, eu não tenho qualidade de vida. Não tem qualidade de vida porque você não sabe precificar. Sim. Uma pergunta, assim, hoje, na tributação que hoje é feita, muda inclusive a questão do imposto, da forma de recolhimento da alíquota, a depender do estado que você presta serviço, da cidade que você presta serviço, né? Então, assim, a gente que presta serviço para um cliente aqui em Recife e emite uma nota de um tipo e destaca alguma coisa, às vezes você vai prestar serviço, o mesmo serviço, numa outra cidade e é completamente diferente. Com essa mudança tributária, existe um padrão ou ainda vai ter essa adaptação que deve ser feita a cada emissão de nota? Graças a Deus vai mudar, minha gente. Alguma coisa de bom, né? Vai mudar. Porque, veja, hoje a gente tem quase 6 mil municípios. Se eu não me engano, é 5.700 e lá vai fumaça, né? Sei lá, de municípios no Brasil. Imagina cada município desse com um código tributário diferente. Que hoje é assim. Hoje é assim. E as formas de prestar serviço, as formas de retenção do tributo. Olha, eu já dei muita aula, tanto na Universidade Federal aqui de Pernambuco, como Sebrae, Senac, como Incompany, só sobre retenção de tributo. Gente, eu passava 2 dias só falando de retenção de ISS, que é esse caso municipal. Agora não, agora... Essa palhinha tá montadinha, perdeu, tá? Ontem eu encontrei um aluno, já assisti muitas aulas suas, e eu era apaixonada por esse tema, mas apaixonada pelo desafio. Mas você vê a complexidade trazendo também o custo Brasil, que é da burocracia. Uhum. Então, isso aí vai melhorar sim. Porque a partir do momento que eu digo, gente, a alíquota ainda vai ser definida, tá? Eu tô aqui dizendo a questão das alíquotas, também vou deixar bem claro, né? que em linha já a alíquota vai ser definida pelo Senado, tá? E se Deus quiser vai ser esse ano, vai ter que ser esse ano. Mas digamos que tua alíquota seja lá de 30%. Desenhando passa entre 28% e 30%, mas acho que vai ficar nos 28% mesmo, viu? Vamos ver. Essa alíquota vai ser nacional. Sim. Agora vai ter os redutores. Aí já está lá estabelecidos os redutores. Conseguiram na pressão lá. E contabilidade conseguiu? Conseguiu, né? Advogado conseguiu? Conseguiu, Obrigado. né? E médico Então, conseguiu? com muito. Conseguiu. O médico vai ter uma surpresa Conseguiu, muito vai ter uma positiva, surpresa positiva. E é por isso que eu amo política. Tem gente que faz, eu odeio política. Gente, é na política que se decide. Se você não tivesse conselho de classe, e aí eu vou defender conselho de classe, lá com seus assessores parlamentares, com seu jurídico, nas audiências públicas, gente, foram muitas audiências públicas. A alíquota ia ser 30%, aí depois baixou para provavelmente 28%. Mas esses redutores da alíquota para profissão regulamentada, que vai ser 30%, que já está definido 30%. A área de saúde, 27 serviços de saúde mais ou menos, vão ficar na redução de 60%. Isso vai trazer a competitividade para a gente. Alguns negócios também vai para o objeto da isenção, de 100% de redução de base de cálculo. Então, isso é para a sobrevivência também dos negócios nesse momento da reforma tributária. E aí, por isso que eu reafirmo, eu gosto de política, essa política boa, limpa, porque é através dela que você faz as negociações. Sim. E é através dela também que você tem que pensar, quem é que eu vou colocar lá para defender? Né, Pedro? Falou minha vice-presidente. De política institucional. Mas é isso. E é voluntário, né? Isso Tá não vendo? saber, não, tá? Tá vendo? Olha. Sempre voluntária, né? Sempre voluntária. Mas, Doge, essa questão até de revisitar os contratos ainda se faz mais importante ainda, porque para se beneficiar dessas deduções, dessas diminuições, você precisa estar com o contrato social bem adequado, com a atividade física lá, com a atividade fim
bem ajustada para um KNAI correto, porque se você acha que exerce uma atividade, mas aquela atividade não está descrita da forma que precisa para se beneficiar, aí você vai, na verdade, se prejudicar. Pois é, né? e KNAI é Código Nacional de Atividade Econômica, porque às vezes tá os estudantes aí, que eu quero que eles estejam e nos procurem também, sabe, Laura, que a gente vai ter um núcleo só, vai ter não, a gente já tem estruturado um núcleo só para atender recém-formados, né? Sim, sim. Então, realmente precisa estar bem definido. Se eu digo que 27 serviços de saúde, ele pode ter 60%, mas há alguns 100% de redução na alíquota, eu preciso ter estruturado meu contrato. Precisa fazer um enquadramento bem Sim, redondinho, né? com certeza. Fazer o O enquadramento. contrato com o prestador tem que estar bem alinhado para você realmente se acreditar, para deixar bem claro. Na verdade, vai ser um momento de oportunidade. Vamos falar de oportunidade. Sim. Né? Eu acho, sobretudo para a área contábil, para a médica, para a área jurídica, eu acho que é um momento de oportunidades, né? De readequação, de reestruturação. Então, todos esses anos na faculdade, se não se capacitar agora, os tributaristas estão doidos, né? E outra coisa, assim, eu acho importante também, Pedro, falar, já pensar assim, o profissional da contabilidade que está saindo agora da faculdade, é uma grande oportunidade. Competitividade, Porque, vê, no currículo, zerou. No currículo, eu até disse, quando eu cheguei, né? Planejamento tributário da Universidade Federal de Pernambuco. Gente, o que eu estudei naquela época ficou na história. Está ficando na história. Eu tenho que. Ontem eu cheguei em casa às 10h30 da noite. E justamente tanto ministrando cursos, palestras, mas estudando também, sabe? A gente tem grupos de estudos que vocês não têm ideia do quanto a gente está estudando. E esse estudo é investimento. E alguém tem que pagar por esse investimento que a gente está fazendo. Sim. Ou seja, nossa voz é muita pestana, né? Que gasta para poder estudar. Mas é isso. Eu acho que é uma grande oportunidade, sabe? Primeiro, apaixonada. De vez em quando eu fico pensando em criar galinha, mas eu já vi que não dá certo, sabe? Porque tem uns ovinhos, daqui a pouco as galinhas morrem, fica doente, então é melhor fazer o que a gente sabe de verdade. Sou apaixonada por o que eu faço. Contabilidade, os desafios. E mais ainda, escutar o que Lorena disse aqui agora, que é você, exatamente, fazer sentido na vida do outro, utilizando uma ferramenta que muita gente acha que é complexa, que é a contabilidade. Mas é a partir do momento que você usa essas ferramentas, jurídica, contábil, faz sentido para a vida do outro, dando segurança a essas pessoas e tranquilidade para ela exercer a profissão que ela escolheu, isso para mim é fantástico, sabe, Lori? Sim, eu acho que é o que nos motiva. Eu acho que é enriquecedor quando a gente conclui assim, uma tarefa ou direciona alguém que ali chegou sem estar, de fato, a par de como deveria seguir e a gente dá essa diretriz e se sentindo também seguro. Eu acho que é um retorno muito bom, é muita satisfação que a gente tem. E eu acho que esse dia a dia com o médico, que é o nosso, de modo geral, que começa, a nossa advocacia, é uma advocacia muito dirigida para essa área de saúde, ela encontra muitas barreiras quando a pessoa não entende essa necessidade das consultorias multiprofissionais. Sim. Então, assim, te trazer aqui também, Dorje, é abrir as portas, né, abrir a mente, na verdade, de todos aqueles que a gente, de alguma forma, assessora juridicamente, mas que ainda não tem essa noção da importância contábil. Sim. E outra coisa, sabe, aqui estou eu, Dorgivânia, que represento, sou CEO de uma empresa Finanza. Só que por trás da Dorgivânia tem todo um time. Tem os sócios, tem lá, todos os sócios, um sócio em cada departamento. Foi uma das estratégias que a gente entendeu que tinha que ter, porque a rainha de todas as informações não é só Dorgivânia. Sim. Né? É feito um time mesmo, um esportivo, seja futebol, seja o que for, cada um tem sua função ali dentro da estrutura. O jurídico, a mesma coisa. Pedro, Lori, mas por trás de vocês, por trás desse podcast, tem várias pessoas fazendo acontecer o podcast. E é isso muito importante. Malu, né? Malu, registro Malu. Lá na Finança a gente tem cada líder, que é os sócios, Rafael, a Aline, Larissa, Dorje Cleito, só que por trás de cada líder desse ainda tem todo um time. E quando você for contratar, e isso é um alerta, quando você for contratar um profissional, você não contrate só este profissional, só esse CNPJ. Você tem que olhar
toda a formação desse A time. estrutura. Toda a estrutura. Para depois você não torcer por um time e dizer, meu Deus, meu time vai ser rebaixado, coitado. Né? Estrutura Né? e história. E Eu história. sou Santa Cruz, eu tenho que falar de história. Tá? Ai, meu Deus, Porque já tá na série D. morro você de fala dó, história. eu morro de dó. Pois é. Mas eu Não é a história que admiro. me mantém, não é a história que me Mas eu mantém. admiro, porque a criatura, às vezes nem série tem, tá ali, ó, Não é? torcendo, né? Mas Eu acho arretado se isso. falar em história é isso, não são 31 anos, quando você no 31. início falou 20, É. são 31. É porque ela é boazinha. Ela passou a né? pele, aí achou que eram 20. Eu acho que é isso. Olha, minha pele cuidada por uma profissional de saúde, né? Olha aí. Que quem sabe um dia ela vai estar aqui, né? Pra dizer o Mas que é isso, que os profissionais de saúde, que a gente valoriza tanto, também valorizem esse trabalho que está por trás. Porque o que a gente quer é deixá-los tranquilos Total. para poder exercer a profissão com segurança e tranquilidade mesmo. Lorena, e assim, hoje, quando a gente fala de contabilidade, a gente tem vários serviços atrelados à contabilidade, sabe? Um dos serviços que eu acho fantástico, que inclusive vocês são cliente dele, é o BPO financeiro. Tava pensando nisso agora, Inha. Tu acredita? Pois é, o que danado é BPO financeiro? É você terceirizar também os serviços financeiros do teu negócio, que é onde você iniciou a conversa por isso, onde normalmente esse profissional, ele não tem habilidade, não gosta, não tem habilidade, não quer fazer, e muitas vezes contrata uma pessoa que também não tem essa expertise. Eu não estou falando só de contas a pagar, de contas a receber. Olha, a gente tem um cliente que a gente ainda não conseguiu vender o BPO financeiro dele, tá? E ele é da área jurídica. Aí, esses dias, eu fui mostrar o quanto ele tinha pago de multijuros, de tributos, do próprio condomínio. Eu disse que já tinha pago. Não sei quantos contratos de BPO financeiro aqui, porque quando você contrata a terceirização desse financeiro, que hoje o nome é o BPO, você está colocando a responsabilidade em cima daquele núcleo que está cuidando dos teus negócios. E aí, cuidou do BPO financeiro, cuidou da contabilidade, da parte tributária. E assim, não é só entregar, não. Você precisa ter reuniões, seja online, seja ligação. Vai tomar o café lá do contador, paga um almoço pro bichinho, né? Nossos almoços são tão agradáveis, nossos almoços fit ou qualquer outro. Então, a gente conversar sobre o negócio. Conversar sobre o negócio é trazer lucratividade para o negócio. É você despertar também fora da caixa. Tem uma médica também que antes ela tinha, sei lá, ela tinha uns 8 empregos, minha gente. Não sei como é que ela sobrevivia. Mas eu fazia, criatura, por que tu não tem um negócio e faz um hub desse negócio? E o que danado é hub, Dodge? Eu disse, ó, passou aqui pela minha cabeça de você tratar a sua expertise e contratar outros profissionais para poder administrar aquele negócio ali. E aí você, primeiro, tem qualidade de vida, não fica nas estradas de uma cidade a outra. Então, é exatamente, eu estou falando disso. E surgiu numa conversa, na época de imposto de renda, que ela ia lá fazer imposto de pessoa física, eu morria de dó, porque ela não pagava, às vezes, imposto numa cidade e na outra, mas quando juntava, no final do ano, quando eu ia fazer a declaração dela, dava aquele monte de imposto para pagar. Eu, meu Deus do céu, tudo na pessoa física, eu, criatura, vamos sentar mais vezes. Então, quando você senta com o seu jurídico, o seu contador, profissionais que estão ali no ecossistema do teu negócio, primeiro surgem ideias. Eu também gosto muito do ócio. Eu diria que no momento que você estiver no trânsito, no ócio, tem um livro de um italiano, que eu esqueci o nome dele, Ócio Criativo. Exatamente. Nesses momentos é que vem os insights para que você possa empreender, e empreender com qualidade de vida, com saúde mental. E conversar com vocês, inclusive, faz parte da minha saúde mental. Porque a gente fala de contabilidade, de negócio, de jurídico, e eu fico extremamente feliz e leve. E doida para conversar mais. Mas, Dodge, sabe o que é que eu acho? Que é um ponto-chave disso que você falou aí. Nas conversas a gente tem insight. Por que a gente tem insight? Porque a gente transita em muitos outros clientes com o mesmo objeto, mas com uma forma de trabalhar diferente. Então, você consegue trazer uma boa prática que você viu em um para outro, e assim esse intercâmbio de informação de quem está, de fato, circulando no sistema, melhora a qualidade de vida de todos eles. Exatamente. Porque eu digo assim, que sempre que a gente tem um sucesso com um cliente, a gente tem vários outros que a gente consegue replicar essa prática. Então, quando a gente direciona o nosso trabalho com essa especialidade, a gente, na verdade, agrega valor de todos os outros que a gente já presta serviço a um que está entrando.
né? Ou um que apresentou um problema pontual, mas que a gente já vivenciou com algum outro cliente. Então é isso. Eu acho que a gente foi muito feliz de trazer Dorgivane aqui. É uma pessoa que eu não preciso nem dizer o quanto eu admiro, né? Em vários aspectos. Mas eu acho que é o primeiro de muitos. A gente já tem outros temas que a gente já conversou, que eu também acho interessante, Dogi. A gente revisitar e trazer, mas que não daria para esgotar hoje. E só agradecer. Vamos trazer, inclusive, simulações, sabe? Sim. Eu acho que a gente mostra umas continhas ali, né, para que a gente possa fazer algumas comparações. A gente nem falou dos lucros, nem falou de nada. A gente precisa ser parte 1 e parte 2. Porque, na verdade, a gente está no momento de transição, de definição, na verdade, também, né? A gente não sabe, né, quais são os impostos, o que é que vai vir por aí. Então, na verdade, quando for lançar o podcast, tá? O pessoal da produção, é parte 1, né? E reticência, que eu acho outras partes. E eu vou deixar uma pílula para o próximo. Vamos lá. Porque está sendo votado, né, a questão da distribuição, da tributação e distribuição de lucros, que na verdade não faz parte da reforma. Ele é um projeto de lei separado ali. E vai impactar muito na vida de todos nós, inclusive da saúde. Então, eu vou deixar essa pílula para que a gente possa conversar bastante sobre isso. É porque quando sair a decisão, embora todo mundo já saiba que a conta chegou e o governo tem que arrumar dinheiro de alguma forma. Né? Então... Esse final de ano é um final de muito planejamento para todo mundo, que é pessoa física e pessoa jurídica, né? Eu acho que todo mundo revisita o ano que passou e já planeja o ano seguinte. 2026 eu acho que é um ano de adequações, né? De você revisitar a sua estrutura, porque 2027 de fato, aí vai ser na Vera, né? Vai ser valendo. Então, assim, esse 2026 já é de fato para a gente conhecer, entrar a fundo no nosso negócio, né? Os profissionais de saúde revisitarem a sua estruturação para poder mudarem, virarem a chave para já começar 2027, que é quando tudo vai estar, de fato, sendo cobrado, né? Estruturado. Muito bom. Eu queria também agradecer, Lorena, falar em nome do Conexão Legal, mas em nome de Pedro também. Queria agradecer sua presença, sua parceria, sua amizade e tudo. Tá vendo? É uma inspiração pra gente, pra gente, pras mulheres. Sertaneja. Ela é fera, viu? Ela é fera. Os criadores de galinha vão perder, porque ela disse que não vai criar mais galinha agora. Na verdade, vão ganhar, porque se ela criasse galinha, ela ia criar melhor do que eu crio galinha em Serrambi, eu tô muito chique, né? Criando galinha em Serrambi. Oh, minha gente, eu que agradeço. Eu estou, assim, totalmente feliz por isso, de estar aqui com vocês, da gente conversar de um assunto que a gente gosta tanto e fazendo essas conexões. Pedro, Lori, quem está ali nos bastidores também, né? Fazendo acontecer para que a gente esteja aqui. E a você que nos escuta, que vai escutar muitas vezes. Pode nos assistir. Até porque se você estiver escutando, assista, veja que ela é legal. Deixa eu ajeitar meu topete. É legal aqui. Ajeitar meu topete. Então, eu tenho mais a que agradecer, que esse seja o primeiro de muitos. Tem muitos assuntos dentro da reforma tributária que gera negócio, tanto para quem nos escuta, nos assiste, para quem empreende, quem deseja empreender, e para todos, né? O que a gente quer é que realmente o nosso país, ele dê certo. Eu penso que é isso. E que a gente também, que todo mundo seja próximo, que Deus abençoe. E é isso, eu amo vocês. Amém. Obrigado, pessoal. Encerramos mais um. E até a próxima, né? Com Dorgivane, com certeza. Porque ela pode não querer vir no próximo seguido, mas ela vai voltar. Obrigado. Tchau.